A chuva fina batia nos vidros altos do salão como dedos impacientes, enquanto Mariana Duarte atravessava a entrada principal do Hotel Aurora sem alterar o ritmo dos passos. O vestido azul escuro caía sobre seu corpo com uma elegância discreta, sem brilho excessivo, sem pedido de atenção. Ainda assim, algumas cabeças se voltaram quando ela passou. Não era apenas beleza, era controle. Mariana tinha o tipo de presença que não precisava levantar a voz para ocupar espaço, embora muitos naquela noite ainda confundissem silêncio com fraqueza. O jantar de aniversário da Azevedo Engenharia reunia investidores, políticos municipais, arquitetos premiados e jornalistas, acostumados a transformar sorrisos em reputação. Rafael Azevedo queria que tudo parecesse impecável, da iluminação dourada aos arranjos de flores brancas espalhados pelas mesas. Mariana conhecia cada detalhe daquela encenação porque, durante anos, ajudara a sustentá-la. Corrigira discursos, revisara contratos, indicara riscos fiscais, aconselhara prudência. No entanto, aos olhos dos convidados, ela continuava sendo apenas a esposa elegante do homem que todos chamavam de visionário. Rafael estava perto do palco, cercado por diretores e homens de terno escuro que riam antes mesmo que ele terminasse as frases. Alto, bonito, seguro de si, parecia talhado para fotografias de revista. Mariana observou de longe a maneira como ele inclinava a cabeça quando queria seduzir uma plateia, o sorriso breve que usava para parecer acessível, a mão firme pousada no ombro de quem precisava dominar. Houve um tempo em que ela admirara aquela confiança. Agora, conseguia ver a vaidade escondida atrás dela. Ao lado dele estava Isabela Monteiro, diretora de comunicação contratada havia 8 meses, com cabelos castanhos soltos sobre os ombros e um vestido vermelho que parecia escolhido para incendiar o salão. Ela ria tocando o braço de Rafael, como se cada comentário dele fosse uma confidência. Rafael não se afastava. Pelo contrário, inclinava-se para falar perto do ouvido dela, demorava a retirar a mão de sua cintura, esquecia por completo que a esposa acabara de chegar. Mariana sentiu o impacto, mas não permitiu que chegasse ao rosto. Durante alguns segundos, o salão pareceu estreitar ao redor dela. O tilintar das taças ficou distante, a música suave virou ruído, e o perfume caro das flores lhe pareceu enjoativo. Mariana não era ingênua. Já havia percebido atrasos sem explicação, mensagens apagadas, viagens repentinas, pequenas crueldades ditas com a calma de quem testa limites. Ainda assim, havia diferença entre suspeitar da humilhação e vê-la apresentada como espetáculo. Rafael não apenas traía, ele fazia isso sob luzes douradas, diante de todos, certo de que ela engoliria o silêncio. O primeiro a se aproximar foi César Valente, diretor financeiro do grupo, um homem de olhos pequenos e sorriso calculado. Ele beijou o ar ao lado do rosto de Mariana e comentou que Rafael estava radiante naquela noite. Mariana respondeu com cortesia, sem oferecer intimidade. César sempre tivera medo dela, embora disfarçasse esse medo com elogios vazios. Sabia que ela entendia balanços melhor que muitos auditores externos. Sabia que seu olhar podia encontrar rachaduras onde outros viam mármore. Por isso, preferia tratá-la como adorno. Rafael finalmente a viu. Por um instante, algo atravessou seu rosto, talvez irritação, talvez culpa, mas desapareceu rápido demais. Ele abriu os braços com teatralidade e caminhou até ela como se nada houvesse acontecido. Beijou-lhe o rosto diante de 2 câmeras e murmurou que ela estava atrasada. Mariana sustentou o olhar dele e respondeu que o trânsito estava difícil. Não mencionou que ele sabia disso, porque ignorara suas 3 mensagens. Não perguntou por que Isabela usava o broche de prata que ele comprara em Lisboa. Minha querida Mariana sempre prefere chegar quando todos já estão olhando, disse Rafael aos convidados próximos, com um riso leve. É a maneira dela de fingir que não gosta de atenção. Alguns riram. Mariana também sorriu, mas seu sorriso não chegou aos olhos. A frase era pequena, quase inofensiva, feita para ser esquecida. Ainda assim, carregava a velha intenção de diminuí-la, de apresentá-la como vaidosa, difícil, menos racional que ele. Rafael era habilidoso nesse tipo de ferida. Nunca feria com faca em público. Preferia alfinetes, porque alfinetes deixavam a vítima parecendo exagerada quando reclamava. Isabela aproximou-se logo depois,
carregando uma taça de espumante. Seus olhos percorreram Mariana de cima a baixo com a delicadeza falsa de quem avalia uma peça antiga. Mariana, finalmente. Rafael estava dizendo que você talvez não viesse. Ele ficou tão preocupado. A palavra preocupado veio macia, quase doce, mas Mariana percebeu a provocação escondida nela. Rafael não corrigiu. Apenas bebeu um gole e observou as duas mulheres como se a cena o divertisse. Mariana inclinou a cabeça, serena, e respondeu que jamais perderia uma noite tão reveladora. Por uma fração de segundo, Isabela perdeu o sorriso. Rafael apertou os olhos, tentando decifrar se havia ameaça naquela frase. Mariana deixou que ele procurasse. Anos de casamento lhe haviam ensinado que Rafael suportava qualquer coisa, menos não saber exatamente o que ela pensava. Ele gostava de mulheres transparentes quando desejava manipulá-las, frágeis quando queria vencê-las, gratas quando lhes oferecia migalhas. Mariana, porém, aprendera a guardar seus pensamentos atrás de uma calma quase clínica. Era ali que sua força começava. Quando o mestre de cerimônias anunciou o discurso de Rafael, todos se voltaram para o palco. Ele subiu os degraus com facilidade e segurou o microfone como se segurasse o próprio destino. Falou sobre crescimento, inovação, responsabilidade social e futuro urbano. Mariana ouviu cada palavra com atenção profissional, reconhecendo trechos que ela mesma escrevera 2 anos antes para uma apresentação fechada. Rafael adaptara suas ideias, removera seu nome e agora as oferecia como prova de genialidade. O aplauso veio forte, obediente, encantado. No meio do discurso, Rafael olhou para Isabela antes de olhar para Mariana. Foi um gesto mínimo, quase invisível para quem não conhecia a gramática secreta dos casamentos destruídos. Isabela baixou os olhos com um sorriso íntimo, e algumas pessoas na mesa de comunicação trocaram olhares rápidos. Mariana sentiu a vergonha alheia se misturar à própria dor. Ninguém precisava dizer nada. O salão inteiro aprendera, em silêncio, que a esposa podia ser insultada desde que continuasse bonita, educada e imóvel. Rafael encerrou agradecendo à equipe, aos investidores e aos amigos que, segundo ele, acreditaram quando poucos acreditavam. Então fez uma pausa dramática e chamou Mariana ao palco. O convite a surpreendeu, mas ela se levantou sem hesitar. Enquanto caminhava, ouviu murmúrios elogiosos sobre sua postura. Rafael lhe entregou um buquê de flores brancas diante das câmeras e declarou que por trás de todo homem determinado havia uma mulher paciente. O público riu com ternura. Mariana segurou as flores e sentiu cada haste como uma pequena ofensa. Mariana sempre cuidou da nossa casa, para que eu pudesse cuidar da empresa, acrescentou Rafael, sorrindo para a plateia. Esse equilíbrio também é parte do sucesso. Dessa vez, o silêncio de Mariana teve peso. Ela ouviu, dentro de si, o som seco de uma porta se fechando. Não era verdade. Ela cuidara de análises, estratégias, crises, reuniões escondidas, documentos urgentes. Salvara Rafael de erros que poderiam ter-lo derrubado muito antes. Mas ele preferia reduzi-la à casa, à paciência, à sombra. Precisava disso para parecer maior. Quando desceram do palco, Rafael manteve a mão em suas costas por tempo suficiente para as fotos, depois a retirou como quem se livra de uma obrigação. Não estrague a noite, sussurrou, sem mover o sorriso. Mariana respirou devagar. Havia muitas respostas possíveis, algumas afiadas, outras definitivas. Escolheu nenhuma. A raiva, quando era bem educada, podia trabalhar melhor em silêncio. Ela entregou o buquê a uma funcionária, pediu água sem gelo e voltou à mesa principal, onde Isabela já ocupava o lugar ao lado de Rafael. O jantar avançou como uma peça ensaiada por pessoas que temiam sair do texto. Rafael falava alto. Isabela ria no momento certo. César desviava perguntas sobre números, e os investidores fingiam não notar o excesso de intimidade entre diretor e subordinada. Mariana comia pouco, ouvia muito e guardava detalhes. Viu César trocar envelopes com um vereador conhecido por liberar licenças em áreas disputadas. Viu Isabela receber uma mensagem e mostrar a Rafael sob a mesa. Viu o marido apertar a coxa dela por um segundo inteiro. A dor tentou subir novamente, quente e humilhante, mas Mariana a conteve como quem fecha uma gaveta. Não negava o sofrimento, apenas se recusava a oferecer,
como entretenimento. Pensou em sua mãe, que lhe ensinara cedo que dignidade não era orgulho vazio, mas a capacidade de não entregar a própria alma a quem a desprezava. Pensou em seu pai, morto havia 3 anos, depois de perder quase tudo em um projeto imobiliário que Rafael jurara não ter responsabilidade direta. Na época, Mariana acreditara nele. Perto da meia-noite, ela saiu para o terraço. Lá fora, a cidade brilhava molhada, com avenidas refletindo faróis vermelhos e amarelos como veias abertas. O vento frio tocou seus ombros, e pela primeira vez naquela noite Mariana permitiu que o sorriso desaparecesse. Não chorou. As lágrimas pareciam pequenas demais para o tamanho da descoberta. Ela apoiou as mãos no parapeito de vidro e encarou São Paulo como se a cidade pudesse devolver uma resposta. Não recebeu consolo, mas recebeu clareza. Helena Prado ligou naquele momento. Mariana olhou o nome na tela e atendeu depois do segundo toque. A voz da amiga veio firme, acostumada a tribunais e emergências. "Você está bem?" Mariana observou o reflexo do próprio rosto no vidro escuro. Estava pálida, mas não quebrada. "Estou vendo tudo com muita nitidez", respondeu em português baixo. Helena ficou em silêncio por um instante, como se entendesse que aquela frase não significava paz. "Então guarde essa nitidez. Ela vai ser útil." Mariana desligou antes que a emoção encontrasse passagem. Quando voltou ao salão, viu Rafael e Isabela perto de uma coluna, parcialmente escondidos por um arranjo alto. Isabela ajeitava a gravata dele com intimidade doméstica, e Rafael sorria de um jeito que Mariana reconhecia de madrugadas antigas, antes de o amor virar negociação. Ele tocou o rosto de Isabela com os dedos, rápido, mas suficiente. Não havia mais dúvida. O casamento terminara ali, não porque ele a traíra, mas porque fizera da traição uma assinatura pública. Rafael percebeu sua presença tarde demais. A mão dele caiu ao lado do corpo. Isabela deu um passo para trás, tentando recompor a máscara. Mariana caminhou até ele sem pressa. Cada passo parecia separar uma versão antiga de si mesma da mulher que chegava agora. "A festa está excelente", disse ela, olhando primeiro para Isabela e depois para Rafael. "Combina com você. Bonita, cara e construída sobre cálculo." Rafael franziu a testa. "Você está exagerando." Não respondeu Mariana. "Pela primeira vez, estou medindo exatamente." Ela não esperou resposta. Passou por eles e foi buscar sua bolsa. Algumas pessoas notaram a tensão, mas ninguém ousou intervir. Rafael seguiu Mariana até o corredor reservado, longe das câmeras. O perfume dele veio antes da voz. "Não faça cena, Mariana. Você sabe como esse evento é importante." Ela se virou devagar. A luz fria do corredor revelava linhas de cansaço no rosto dele, escondidas no salão pelo brilho e pelos aplausos. "Eu nunca fiz cena, Rafael. Esse sempre foi o seu talento." Ele riu sem humor, aproximando-se. "Você está com ciúme de uma funcionária. É constrangedor." Mariana segurou a alça da bolsa com firmeza. Constrangedor é confundir poder com impunidade. O rosto dele endureceu. Por um segundo, o homem charmoso desapareceu e surgiu alguém mais bruto, mais real. "Cuidado com o que diz." Ela sustentou o olhar. Não havia grito, não havia tremor. "Cuidado foi o que eu tive durante anos. Você apenas confundiu minha cautela com submissão." Rafael pareceu prestes a responder, mas 2 convidados surgiram no corredor, obrigando-o a recuperar o sorriso. Mariana aproveitou a interrupção e caminhou até o elevador. As portas espelhadas se abriram e ela entrou sozinha. Antes que se fechassem, viu o marido parado do lado de fora, preso entre segui-la e voltar para a festa. Rafael escolheu a festa. Essa escolha final teve uma simplicidade quase misericordiosa. Mariana não precisaria mais explicar a si mesma o que já estava claro havia tempo demais. No carro, o motorista perguntou se ela desejava ir para casa. Mariana demorou a responder. A palavra casa parecia inadequada para o apartamento onde cada objeto fora escolhido para impressionar visitantes, não para acolher vidas. Ainda assim, confirmou o endereço. Durante o trajeto, observou a chuva transformar as luzes da avenida em manchas alongadas. O celular vibrou 3 vezes. Mensagens de Rafael, primeiro irritado, depois defensivo, depois falsamente carinhoso. Ela não abriu nenhuma.
Havia aprendido que algumas palavras só existiam para atrasar decisões. Ao chegar, encontrou o apartamento em silêncio absoluto. A sala ampla, com mármore claro e janelas imensas, parecia um cenário abandonado depois de uma gravação. Mariana tirou os sapatos, deixou a bolsa sobre a mesa e caminhou até o escritório que Rafael quase nunca usava. Atrás de uma estante de livros jurídicos, havia um cofre pequeno instalado por ela mesma, quando ainda acreditava que proteger documentos era proteger a família. Digitou a senha sem hesitar. A porta metálica abriu com um estalo discreto. Dentro estavam cópias de contratos, relatórios de auditoria, extratos antigos, fotografias de reuniões e uma pasta com anotações feitas à mão. Mariana retirou tudo com cuidado e espalhou sobre a mesa. Durante meses, reunira inconsistências, sem admitir para si mesma o motivo. Pagamentos duplicados, empresas intermediárias, assinaturas suspeitas, transferências para contas ligadas a nomes que apareciam em festas privadas de Rafael. O instinto profissional havia falado antes do coração. Agora os dois apontavam para a mesma direção. Não era apenas adultério, era um sistema. Ela abriu a última gaveta e encontrou uma fotografia do casamento. Rafael sorria para a câmera, jovem e triunfante. Mariana olhava para ele, não para a lente. Aquela mulher acreditava. Et ça foi à part que mes deux. Não a traição de Isabela, nem os risos do salão, nem o buquê humilhante. Doeu perceber que entregara a lealdade verdadeira a alguém que sempre medira amor em utilidade. Tocou a foto uma única vez, depois a colocou virada para baixo, sem raiva teatral, apenas com luto. Quando o relógio passou da 1 da manhã, Mariana ligou para Helena novamente. Desta vez, sua voz não vacilou. Quero começar amanhã. Divórcio, proteção patrimonial e análise completa dos documentos que tenho. Do outro lado, Helena respirou fundo. Você tem certeza? Mariana olhou para a cidade através da janela. A chuva havia parado, mas os vidros ainda guardavam rastros de água. Tenho mais que certeza. Tenho provas, testemunhas e nenhum desejo de continuar salvando um homem que escolheu me destruir em público. Depois da ligação, Mariana preparou café, embora soubesse que não dormiria. Sentou-se diante da mesa coberta de papéis e começou a organizar tudo por data, valor, origem e risco. O método acalmava sua mente. Cada documento era uma peça. Cada peça revelava parte do desenho. A esposa ferida talvez quisesse gritar, mas a auditora dentro dela sabia esperar. Rafael tinha construído uma fortaleza de aparência, influência e arrogância. Mariana, porém, sabia que até as maiores fortalezas começavam a cair por uma rachadura ignorada. Às 3h20, o celular vibrou outra vez. Rafael enviara uma única frase, dizendo que conversariam quando ele chegasse e que ela precisava ser razoável. Mariana leu dessa vez. Quase sorriu. Razoável era a palavra preferida dos homens que chamavam de drama qualquer dor que eles mesmos causavam. Ela não respondeu. Abriu uma pasta nova no computador e escreveu o nome de Rafael no topo, seguido de uma lista precisa de providências. Pela primeira vez em anos, o futuro não parecia uma prisão. Na manhã seguinte, quando o primeiro brilho cinza entrou pela janela, Mariana ainda estava acordada. Havia olheiras sob seus olhos, mas também uma calma mais profunda que o cansaço. O apartamento não mudara. Rafael ainda não chegara. O mundo lá fora continuava obedecendo aos mesmos ruídos de trânsito e pressa. Mesmo assim, algo essencial havia sido rompido. Mariana fechou a pasta principal, guardou cópias em uma bolsa simples e ficou de pé. Ela não sabia quanto Rafael choraria depois. Sabia apenas que ele receberia os papéis. O escritório de Helena Prado ficava no 14º andar de um prédio antigo na Avenida Paulista, longe do brilho frio dos arranha-céus mais novos, mas carregado de uma sobriedade que Mariana sempre respeitara. As paredes tinham madeira escura, livros marcados pelo uso e janelas largas voltadas para uma cidade que acordava com pressa. Mariana chegou antes das 8, com uma bolsa simples no ombro e 2 pastas presas contra o peito. Não parecia uma mulher devastada. Parecia uma profissional entrando em uma reunião decisiva. Helena a recebeu sem perguntas inúteis. Usava um terno cinza, os cabelos presos com firmeza e os olhos atentos de quem aprendera a separar dor de estratégia sem desrespeitar nenhuma das duas.
Quando viu as pastas, não demonstrou surpresa, apenas indicou a mesa redonda ao lado da janela. Mariana colocou tudo sobre a superfície polida, uma pasta para os documentos conjugais, outra para os registros empresariais. O gesto tinha a precisão de quem não estava improvisando vingança, mas preparando uma travessia longa. Antes de falarmos de divórcio, preciso saber até onde isso vai, disse Helena, abrindo um bloco de anotações. Mariana entrelaçou os dedos sobre a mesa e respirou com calma. Vai até onde a verdade alcançar. Não quero destruir por impulso. Não quero escândalo vazio. Não quero parecer vítima em busca de aplauso. Quero sair desse casamento com segurança, preservar o que é meu por direito e impedir que Rafael use a empresa para esconder patrimônio. Helena a observou em silêncio, avaliando a mulher e a amiga. A primeira hora foi dedicada à vida doméstica que Rafael fingira compartilhar. Imóveis, aplicações, veículos, obras de arte, contas conjuntas, participações indiretas. Mariana descreveu tudo sem hesitação, inclusive presentes caros que nunca chegavam com notas fiscais claras e viagens pagas por empresas cujos nomes mudavam de uma temporada para outra. Helena anotava, fazia perguntas, voltava a datas antigas. Aos poucos, o casamento deixou de parecer apenas uma união fracassada e passou a revelar uma arquitetura de controle patrimonial, construída com paciência e arrogância. Quando passaram aos documentos empresariais, Helena ficou mais séria. Mariana mostrou contratos de consultoria firmados com empresas recém-criadas, pagamentos aprovados em sequência e transferências feitas pouco antes de assembleias importantes. Havia nomes repetidos em conselhos distintos, assinaturas quase idênticas e justificativas vagas para serviços que nunca produziam relatórios. Mariana não acusava sem base, indicava padrões, falava de riscos, de rastros, de valores incompatíveis. Helena começou a marcar algumas páginas com etiquetas vermelhas, e seu silêncio confirmou o que Mariana já temia. Você percebe que isso não é apenas uma separação difícil, disse Helena, finalmente. Se esses documentos forem autênticos e completos, Rafael pode ter usado a estrutura familiar para blindar dinheiro e influência. Mariana olhou para a avenida, onde ônibus e carros se comprimiam sob um céu baixo. Eu percebi ontem à noite que ele não me humilhou porque deixou de me amar. Ele me humilhou porque tinha certeza de que eu ainda protegeria a imagem dele. Essa certeza foi o erro dele. Helena não tentou consolá-la com frases bonitas. Sabia que Mariana desprezava consolos que diminuíam a inteligência da dor. Em vez disso, abriu uma nova pasta e começou a organizar prioridades. Primeiro, a petição de divórcio. Depois, o pedido de preservação de bens. Em seguida, uma medida para impedir alienação patrimonial sem comunicação formal. Por fim, a avaliação independente dos documentos que apontavam desvio de recursos. Mariana ouviu tudo com atenção. Cada item soava como uma peça de ponte sendo colocada sobre um abismo. Enquanto isso, Rafael acordava no apartamento de cobertura de um hotel onde jurara nunca se hospedar sozinho. A cabeça latejava, a camisa da noite anterior estava caída sobre uma poltrona e duas chamadas perdidas de Mariana brilhavam antigas na memória, embora não estivessem mais na tela. Isabela dormia do outro lado da cama, envolta em lençóis brancos, serena demais para o caos que começava. Rafael observou o rosto dela e sentiu irritação, não ternura. Queria silêncio, obediência e o conforto de não ser confrontado. Ele saiu para a varanda, ligou o aparelho pessoal e encontrou nenhuma mensagem nova de Mariana. Aquilo o incomodou mais do que uma enxurrada de acusações. Rafael conhecia gritos, lágrimas, súplicas e reconciliações negociadas. O silêncio dela era outra coisa. Era uma porta fechada por dentro. Mandou uma mensagem exigindo conversa, depois apagou antes de enviar. Reescreveu em tom carinhoso. Apagou de novo. Por fim, decidiu que a melhor defesa era agir como se nada tivesse acontecido. Essa sempre fora sua especialidade. Na sede da Azevedo Engenharia, Rafael chegou com atraso e humor afiado. Cumprimentou secretárias, ignorou o olhar cauteloso de César e pediu que convocassem Mariana para uma reunião à tarde, como se ela ainda fosse uma colaboradora disponível em sua agenda. César fechou a porta da sala e disse que alguns documentos precisavam de assinatura urgente, especialmente uma reorganização de cotas ligada a duas empresas de apoio operacional.
Rafael passou os olhos pelas páginas sem ler tudo. Mariana assina. Ela sempre assina quando eu explico o que é necessário. César pigarreou, inquieto. Talvez seja melhor não depender disso agora. Ontem houve comentários. Rafael levantou a cabeça devagar. Comentários não derrubam contratos. Minha esposa não vai transformar ciúme em problema jurídico. Ela é discreta demais para isso. César não respondeu. Havia trabalhado perto de Mariana o bastante para saber que discrição não era sinônimo de medo. Em reuniões técnicas, ela derrubava projeções inteiras com 3 perguntas calmas. Rafael, porém, sempre preferira lembrar apenas da mulher que servia café aos convidados quando conveniente. Mariana passou a tarde com Helena e uma contadora forense chamada Lúcia Ferraz, indicada pela advogada para verificar a consistência inicial dos registros. Lúcia era direta, quase áspera, e usava óculos de armação fina que escorregavam quando ela se inclinava sobre os papéis. Em menos de 2 horas, encontrou vínculos entre 3 fornecedores e uma mesma pessoa jurídica de fachada. Mariana sentiu um frio no estômago ao reconhecer um sobrenome ligado ao projeto que arruinara seu pai. Não disse nada de imediato. Guardou a descoberta. A lembrança do pai chegou sem pedir licença. Augusto Duarte fora engenheiro civil, homem honesto, orgulhoso do próprio nome e incapaz de prometer uma obra que não pudesse entregar. 3 anos antes, aceitara participar de um empreendimento intermediado por Rafael, convencido de que ajudava a família e recuperava espaço no mercado. Quando licenças falharam e contas sumiram, Augusto ficou com dívidas, vergonha e uma saúde que se deteriorou rápido. Rafael chorou no enterro, segurou a mão de Mariana e jurou que também fora enganado. Naquela tarde, diante dos papéis, Mariana compreendeu que talvez tivesse enterrado mais que um pai. Enterrara perguntas que doíam demais. Helena percebeu a mudança no rosto dela. O que foi? Mariana apontou para o sobrenome no contrato. Esse homem apareceu no processo que destruiu a empresa do meu pai. Rafael disse que era apenas um intermediário menor. Lúcia aproximou outro documento. Comparou datas e valores. Depois falou com prudência. Menor ele não era. Pelo menos não para quem recebeu tanto dinheiro. A revelação não quebrou Mariana. Endureceu uma parte dela que ainda procurava desculpas para Rafael. Até aquela manhã, havia uma fronteira entre o marido infiel e o empresário corrupto. Agora, essa fronteira começava a desaparecer. Helena recomendou cautela, porque suspeitas antigas precisariam de comprovação separada. Mariana concordou. Não queria saltos emocionais. Queria uma sequência limpa de provas, mas dentro dela algo se reorganizou com uma clareza dolorosa. O divórcio não seria apenas uma saída. Seria a primeira sala de um labirinto maior. No fim do dia, Rafael apareceu no apartamento como se entrasse em território próprio depois de uma ausência banal. Encontrou Mariana na sala, vestindo calça preta e camisa branca, sem joias, com o cabelo preso. Sobre a mesa havia chá intocado, não lágrimas. Ele fechou a porta com força calculada. Precisamos conversar como adultos. Mariana não se levantou. Adultos não transformam amantes em espetáculo corporativo. Ele soltou uma risada curta. Você vai reduzir anos de casamento a uma cena mal interpretada? Que conveniente. Rafael caminhou pela sala, escolhendo o tom de quem repreende uma criança orgulhosa. Disse que Isabela era importante para a empresa, que os convidados tinham imaginação fértil, que Mariana sempre fora sensível demais a ambientes sociais. Depois colocou uma pasta diante dela. Há documentos que preciso que você assine. São ajustes administrativos. Nada que diga respeito à sua crise. Mariana abriu a pasta sem pressa. Leu a primeira página, depois a segunda. Rafael observava, impaciente, esperando a obediência antiga. Ela fechou o conjunto. Você está tentando transferir participação antes de qualquer discussão patrimonial, disse Mariana. Rafael perdeu a expressão por um segundo, mas recuperou o desprezo rápido. Não seja técnica para parecer forte. Isso não combina com você. Combina mais do que você imagina. Ele apoiou as mãos na mesa. Mariana, escute. Você viveu muito bem ao meu lado. Não comece uma guerra que não entende. Ela levantou os olhos. O problema, Rafael, é que eu entendo exatamente o terreno onde você pisa. O rosto dele escureceu. Por um instante, Mariana viu o homem que os funcionários temiam atrás das portas fechadas.
Rafael pegou a pasta, aproximou-se e baixou a voz. Pense no seu nome, na sua família, no que vão dizer. Uma separação feia destrói reputações. Mariana permaneceu imóvel. Reputações falsas se destroem sozinhas. Ele tentou sorrir, mas a boca não obedeceu. Você está sendo manipulada por Helena. Não. Pela primeira vez em muito tempo, estou sendo orientada por alguém que não lucra com minha cegueira. Rafael saiu antes de perder completamente o controle. Bateu a porta, depois voltou 2 minutos depois para buscar o paletó que deixara no sofá, como se aquele retorno ridículo não diminuísse sua grandeza. Mariana não sorriu. Esperou o elevador levá-lo embora, fotografou os documentos que ele tentara fazer, lá assinar e enviou cópias para Helena. A advogada respondeu apenas com uma frase curta, dizendo que a tentativa dele ajudaria a demonstrar urgência. Mariana apagou a luz da sala e sentiu que a noite, apesar de pesada, já não era dele. Nos dias seguintes, Rafael alternou arrogância e charme. Mandou flores sem bilhete, depois mensagens acusando Mariana de ingratidão. Pediu jantar, ameaçou corte de cartões, ofereceu uma viagem, insinuou que poderia prejudicar a memória de Augusto se ela insistisse em certas perguntas. Cada tentativa era registrada, arquivada, entregue a Helena. Mariana voltou ao trabalho de consultoria independente que mantinha sob seu próprio nome e recusou convites sociais ligados à empresa do marido. A ausência dela começou a incomodar mais do que qualquer escândalo. Isabela, por sua vez, gostava da sensação de vitória, mas não da instabilidade que a acompanhava. Rafael estava mais ríspido, menos sedutor, preocupado com documentos que ela não compreendia completamente. Na agência de comunicação interna, ouviu boatos sobre o silêncio de Mariana e percebeu que alguns diretores evitavam falar diante dela. O lugar que imaginara conquistar talvez fosse apenas uma cadeira colocada perto demais de um incêndio. Ainda assim, o orgulho a impediu de recuar. Ela queria ser escolhida publicamente, e Rafael prometera exatamente isso. Na manhã de sexta-feira, Helena protocolou a ação com a precisão de uma cirurgiã. O pedido de divórcio vinha acompanhado de medidas cautelares, descrição patrimonial detalhada e solicitação de preservação de documentos empresariais ligados aos bens comuns. Mariana assinou a última página sem tremor. A caneta deslizou sobre o papel como se encerrasse uma frase escrita durante anos. Não houve música, chuva dramática ou desmaio emocional. Houve apenas uma mulher sentada diante de sua advogada, escolhendo a própria vida com lucidez. Depois disso, ele vai reagir, avisou Helena. Mariana guardou a caneta. Ele já reagiu. Só ainda não entendeu que não controla o significado dos meus atos. Lúcia, que revisava anexos no canto da sala, ergueu os olhos e pareceu aprovar a frase sem dizer nada. Helena fechou a pasta principal. O mensageiro judicial aguardava no corredor. O destino dos papéis estava definido. Seriam entregues na sede da Azevedo Engenharia, diretamente a Rafael, no horário em que ele se reuniria com o conselho. Rafael presidia a reunião com confiança calculada quando a secretária entrou, pálida, acompanhada por um oficial. Na mesa estavam César, 2 investidores estrangeiros, 3 conselheiros e Isabela, convidada para apresentar uma campanha de reposicionamento institucional. O oficial pediu confirmação de identidade e entregou o envelope. Rafael abriu com irritação, esperando alguma notificação burocrática. Leu a primeira linha, depois a segunda. O sangue desapareceu de seu rosto com uma rapidez que ninguém no salão de festas vira na noite anterior. O papel tremia quase imperceptivelmente entre seus dedos. Por alguns segundos, ninguém falou. Isabela tentou enxergar o conteúdo, mas Rafael afastou o envelope com brutalidade contida. César baixou os olhos, reconhecendo o perigo antes dos outros. Um dos conselheiros perguntou se havia algum problema. Rafael abriu a boca, mas a voz não saiu com o peso habitual. Pensou em Mariana no palco, nas flores brancas, no corredor, na frase sobre medir exatamente. Só então compreendeu que ela não ameaçara. Ela avisara. E o aviso chegara agora assinado, protocolado, inevitável. Rafael leu a notificação uma segunda vez, sem compreender melhor do que na primeira. As palavras pareciam escritas em uma língua cruelmente exata. Separação litigiosa, preservação patrimonial, bloqueio preventivo, apresentação de documentos.
Nada ali tinha o tom emocional que ele esperava de Mariana. Não havia súplica, acusação teatral ou pedido de conversa. Havia método. Ao redor da mesa, conselheiros esperavam uma explicação. Isabela mantinha o queixo erguido por orgulho e César observava o envelope como quem vê uma fissura surgindo no piso de uma cobertura luxuosa. É um assunto pessoal, disse Rafael, dobrando os papéis com força suficiente para marcar as bordas. A voz saiu firme, mas baixa demais para convencer quem o conhecia. Um dos investidores perguntou se o pedido envolvia participações societárias. Rafael sorriu sem mostrar os dentes e respondeu que sua esposa estava mal orientada, talvez tomada por ressentimentos íntimos. Isabela desviou os olhos quando ouviu a palavra esposa. César, porém, percebeu a expressão do oficial antes de sair da sala. Não era entrega comum. Era aviso de tempestade. A reunião acabou 15 minutos depois, embora Rafael fingisse encerrar, lá por decisão estratégica. Mal a porta se fechou, ele arremessou o envelope contra a parede de vidro da sala. As folhas se espalharam pelo chão como pássaros abatidos. Ela enlouqueceu, disse, olhando para César e depois para Isabela. Mariana não tem coragem nem sustentação para isso. César recolheu uma página, leu rapidamente e ficou mais pálido. Ela pediu preservação de documentos, Rafael. Isso não é só divórcio, é uma porta aberta para a auditoria. Isabela cruzou os braços, ofendida por sentir que o centro da história começava a escapar dela. Você me disse que ela aceitaria um acordo discreto. Rafael virou-se com irritação. Eu disse que ela era previsível. A diferença. A frase saiu mais amarga do que ele pretendia, porque pela primeira vez não tinha certeza de conhecer a mulher com quem dormira por 8 anos. Mariana sempre parecera contida, mas agora sua contenção tinha deixado de ser paisagem doméstica para tornar-se arma jurídica. Essa mudança o assustava. No mesmo instante, Mariana estava no escritório de Helena, sentada diante de uma xícara de café que já perdera o calor. A advogada recebera a confirmação da entrega e a lia em silêncio. Mariana não sorriu. Também não perguntou se Rafael havia empalidecido, gritado ou quebrado alguma coisa. Conhecia os gestos dele quase de memória. O que importava não era a raiva, mas a próxima tentativa de controle. Helena fechou o sistema e disse que a primeira reação viria rápida. Mariana respondeu que já tinha preparado espaço para arquivar tudo. A reação chegou naquela noite, primeiro como mensagens indignadas, depois como chamadas insistentes, por fim como uma voz gravada em tom de ameaça disfarçada. Rafael dizia que ela estava sendo injusta, que destruiria anos de história por causa de uma cena social, que advogados enriqueceriam enquanto os dois perdiam dignidade. Mariana ouviu cada áudio apenas uma vez, salvou os arquivos e enviou cópias a Helena. Em nenhum momento digitou resposta. O silêncio, antes usado contra ela, tornava-se agora uma parede onde Rafael batia os próprios punhos. Na manhã seguinte, a primeira nota apareceu em uma coluna de negócios, sem citar nomes completos. Falava de uma esposa ressentida que estaria usando acusações financeiras para pressionar um grande empresário após crise conjugal. O texto era elegante, venenoso e conveniente. Mariana leu durante o café, reconhecendo a mão de Isabela na escolha das palavras. Não havia mentira direta, apenas insinuada em camadas. Ela terminou a leitura, limpou os óculos com um lenço e enviou a matéria para Helena e Lúcia. A guerra pública começara. Rafael acreditou ter recuperado alguma vantagem quando viu a repercussão crescer. Ligações de conhecidos chegaram antes do almoço, algumas solidárias, outras curiosas, todas alimentando sua vaidade ferida. Ele repetia que Mariana passava por uma fase emocional, que respeitava a privacidade dela, que não desejava expor o casamento. Ao dizer isso, expunha-o bastante para contaminá-la. Isabela preparava frases cuidadosas, sugeria fontes amigas e sorria quando via os comentários chamando Mariana de fria. Rafael, porém, não percebeu que cada movimento deixava impressões digitais. A família Azevedo também entrou em cena. Dona Estela, mãe de Rafael, ligou para Mariana no fim da tarde com voz doce e lâmina escondida. Disse que mulheres inteligentes sabiam preservar lares, que homens poderosos às vezes eram cercados por tentações, que escândalos destruíam mais a esposa do que o marido. Mariana escutou sem interromper. Quando Estela terminou,
Respondeu que não estava administrando tentações masculinas, mas consequências. Houve um silêncio gelado do outro lado. Depois a sogra disse que Mariana se arrependeria de desafiar aquele nome. A ameaça não surpreendeu. Durante anos, Mariana vira Estela transformar abuso em tradição familiar e orgulho em brasão. Rafael aprendera com a mãe que pedir desculpas era perder a autoridade. Aprendera também que mulheres discretas existiam para sustentar a aparência dos homens. Ao desligar, Mariana sentiu tristeza, não medo. Tinha gostado de Estela um dia, talvez porque toda jovem recém-casada deseje pertencer a alguma coisa. Agora entendia que pertencimento comprado com silêncio era apenas uma gaiola coberta por veludo caro. Nos dias seguintes, o cerco apertou. Convites profissionais de Mariana foram cancelados sem explicação. Uma cliente antiga adiou o contrato alegando cautela. 2 amigas de salão enviaram mensagens com conselhos sobre perdão, como se conhecessem o peso da traição vista diante de 100 pessoas. Em cada gesto, Mariana percebia a máquina social tentando empurrá-la de volta ao papel aceitável. A mulher ferida devia chorar em segredo, receber flores, aceitar acordo e desaparecer por algumas semanas. Ela, porém, continuou trabalhando, respondendo com pontualidade e guardando registros. Lúcia encontrou novas inconsistências em transferências realizadas no ano anterior. Valores saíam de uma empresa de consultoria para uma conta ligada a um projeto de recuperação urbana. Depois retornavam como pagamento por serviços de planejamento nunca executados. O nome do antigo intermediário associado ao pai de Mariana aparecia novamente. Ela leu a planilha com o maxilar tenso. Helena notou a mudança e a aconselhou a separar o caso conjugal da dor familiar. Mariana concordou em voz alta, mas por dentro sabia que algumas linhas haviam se cruzado antes de ela perceber. Rafael, pressionado pelos conselheiros, procurou uma entrevista informal com um jornalista econômico de confiança. Falou de crescimento, de perseguição doméstica, de ataques a empreendedores nacionais. Não mencionou o nome de Mariana, mas sorriu de modo triste quando perguntaram sobre vida pessoal. A matéria saiu no fim da tarde, transformando-o em homem sacrificado pela própria grandeza. Isabela comemorou a repercussão. César não. Ele sabia que narrativas ajudavam na bolsa de vaidades, mas não apagavam extratos bancários, assinaturas, notas fiscais e datas mal alinhadas. Mariana leu a entrevista no escritório de Helena. Desta vez, sentiu uma pontada de náusea ao ver Rafael usar a palavra amor como escudo. Ele dizia respeitar profundamente a mulher que o acompanhara, mas lamentava influências externas. A frase parecia delicada para desconhecidos. Para ela, era uma velha tentativa de sequestrar sua vontade, fazendo cada decisão parecer obra de outra pessoa. Mariana fechou o arquivo, olhou para Helena e disse que queria responder apenas nos autos. A advogada assentiu. Dignidade ali também era estratégia. Isabela começou a sentir o preço da vitória incompleta. Nos corredores da empresa, funcionários baixavam a voz quando ela passava. Alguns a tratavam com deferência exagerada, outros com desprezo polido. Rafael estava cada vez menos disponível, irritava-se com perguntas simples e a deixava esperando enquanto falava com advogados. A imagem da amante escolhida, poderosa e desejada, cedia lugar à percepção incômoda de que talvez fosse útil apenas enquanto pudesse ferir Mariana. Isabela recusava essa conclusão, porque aceitá-la exigiria admitir que também fora manipulada. Em uma noite úmida, Rafael foi ao apartamento sem avisar. Mariana não o deixou entrar. Abriu a porta apenas o suficiente para que conversassem no corredor, sob a luz branca que tornava todos os rostos mais honestos. Ele usava camisa escura, barba por fazer e olhos avermelhados de quem dormira pouco. Tentou primeiro a raiva, dizendo que ela o envergonhava. Depois tentou nostalgia, lembrando viagens, jantares, promessas antigas. Mariana ouviu sem ceder. Quando ele perguntou se tudo aquilo era por causa de Isabela, ela quase teve pena. Isabela foi apenas a vitrine da sua covardia, disse Mariana, sem elevar a voz. Rafael respirou fundo, ferido mais pelo controle dela do que pelas palavras. Você quer dinheiro. Admita. Mariana sustentou o olhar dele. Eu quero verdade, proteção e liberdade.
Dinheiro é só uma parte mensurável daquilo que você tentou esconder. Ele bateu a mão na parede, não perto dela o bastante para ser agressão clara, mas perto o bastante para intimidar. Mariana não recuou. Rafael percebeu e odiou perceber. Você acha que pode me enfrentar porque sabe ler alguns documentos, disse ele. Eu construí relações que você nem imagina. Mariana respondeu que relações baseadas em medo costumavam ruir quando alguém parava de obedecer. Por um instante, algo no rosto dele vacilou. Não era arrependimento, era cálculo perdendo estabilidade. Atrás de uma porta vizinha, alguém se moveu, e Rafael se obrigou a baixar a voz. Saiu chamando-a de ingrata. Mariana fechou a porta e encostou a testa na madeira, cansada, mas inteira. 2 dias depois, Helena recebeu uma ligação estranha. Um homem chamado Orlando Reis dizia ter trabalhado na contabilidade de uma das empresas ligadas à Azevedo Engenharia e precisava falar com Mariana pessoalmente. Helena recusou o encontro sem verificar identidade, mas ele insistiu que conhecia documentos relacionados a Augusto Duarte. Ao ouvir o nome do pai, Mariana sentiu a sala estreitar. Lúcia fez uma busca rápida e confirmou que Orlando aparecia como contador auxiliar em registros antigos. Depois desaparecia do mercado formal sem motivo público claro. O encontro foi marcado em uma cafeteria discreta perto da Estação Paraíso, no meio da tarde, quando o movimento impediria qualquer cena silenciosa demais. Helena foi junto. Orlando chegou antes, sentado no canto, com uma pasta velha sobre os joelhos e mãos inquietas. Era um homem magro, de cabelos grisalhos, olhos fundos e a expressão de quem envelhecera fugindo de uma conversa. Quando Mariana se aproximou, ele se levantou rápido demais. Senhora Duarte, disse. A voz falhou no sobrenome, como se carregasse culpa. Mariana sentou-se sem cumprimentar-lo com calor. Não havia crueldade em sua postura, apenas prudência. Helena explicou que qualquer informação falsa teria consequências. Orlando assentiu várias vezes, olhando ao redor. Disse que não queria dinheiro, proteção pública ou perdão. Queria apenas entregar o que guardara porque ouvira falar do divórcio e temia que Rafael destruísse arquivos antigos. Ao nome de Rafael, sua mão direita começou a tremer. Mariana reparou nisso. Homens que mentiam por oportunismo raramente tremiam daquele jeito diante de papéis mofados. A pasta continha cópias de recibos, mensagens impressas e uma sequência de lançamentos contábeis ligados ao empreendimento que arruinara Augusto. Orlando explicou que Rafael, ainda menos poderoso na época, havia usado a reputação técnica do pai de Mariana para atrair investidores e licenças, depois desviara obrigações para empresas intermediárias. Quando o projeto começou a ruir, documentos foram ajustados para fazer Augusto parecer responsável por atrasos e custos inflados. Mariana ouviu tudo com o rosto imóvel. Por dentro, sentiu o chão antigo de sua vida abrir novamente. Seu pai tentou denunciar, disse Orlando, olhando para a mesa. Ele não era culpado. Eu vi as cartas, vi as planilhas originais, mas Rafael tinha apoio de gente grande e convenceu todos de que seu pai perdera controle da obra. Depois me mandaram corrigir registros. Eu fiz. Fui covarde. Helena perguntou quem mandara. Orlando fechou os olhos por um instante. César Valente levou as instruções, mas Rafael sabia. Rafael sempre sabia, quando o lucro chegava limpo demais para ser verdade. Mariana não chorou. A dor era tão antiga que as lágrimas pareciam chegar atrasadas. Lembrou-se do pai sentado na varanda, olhando orçamentos como se procurasse neles a própria honra perdida. Lembrou-se de Rafael ao seu lado no hospital, dizendo que Augusto precisava descansar e deixar o passado morrer. Agora entendia por que ele insistira tanto no esquecimento. O esquecimento o protegia. A memória, se bem organizada, poderia condená-lo. Ela tocou a borda da pasta e sentiu que não segurava papel, mas uma dívida moral. Helena manteve a cabeça fria. Perguntou se Orlando tinha originais, testemunhas, acesso a arquivos eletrônicos. Ele disse que alguns originais estavam guardados em uma caixa no apartamento da irmã, em Santos, e que outro antigo funcionário talvez ainda tivesse cópias de correios eletrônicos internos. Estava disposto a depor se houvesse garantia de proteção contra a retaliação profissional. Mariana ouviu cada resposta com atenção crescente. O divórcio, que Rafael tentava reduzir a ciúme,
começava a revelar uma cadeia de danos que alcançava mortos, vivos e silenciados. Ao sair da cafeteria, o céu estava escuro, embora ainda fosse cedo. Mariana caminhou alguns metros antes de parar perto de uma árvore molhada pela garoa. Helena segurava a pasta com cuidado. Isso muda tudo, disse a advogada. Mariana olhou para os carros presos no trânsito e sentiu, pela primeira vez desde a festa, algo parecido com fúria limpa. Não era desejo de ver Rafael sangrar em praça pública. Era a necessidade de arrancar a mentira do lugar onde ela havia se instalado com conforto. Naquela noite, Rafael bebeu sozinho em seu escritório, cercado por prêmios, maquetes e fotografias de inaugurações. Isabela ligou 3 vezes, mas ele não atendeu. Havia recebido aviso de que Mariana se encontrara com alguém do passado contábil da empresa. Não sabia quem, não sabia quanto, e essa ignorância o corroía. Pela primeira vez, imaginou a esposa não como uma mulher magoada, mas como adversária. A ideia o revoltou e o apavorou. Pegou o celular para chamar. Lá, depois largou o aparelho como se queimasse. Mariana, em casa, abriu uma nova seção na pasta digital. Escreveu o nome de seu pai com cuidado, como quem acende uma vela, sem permitir que o vento apague. Depois catalogou os documentos de Orlando, separou datas, valores e nomes. O retrato virado para baixo ainda estava sobre a mesa, mas já não comandava a cena. Rafael choraria algum dia, talvez por amor perdido, talvez por império ameaçado, talvez por perceber tarde demais o valor da mulher que desprezara. Mariana não esperaria por essas lágrimas. Ela seguiria as provas. A manhã seguinte trouxe uma luz dura para o escritório de Helena, como se a cidade inteira tivesse decidido abandonar qualquer gentileza. Sobre a mesa estavam os documentos de Orlando, as planilhas de Lúcia, cópias da ação de divórcio e uma lista crescente de nomes que ligavam Rafael a empresas sem funcionários, contratos inflados e favores políticos. Mariana chegou antes de todos, levando café para a equipe e uma serenidade que não enganava a Helena. A amiga sabia reconhecer quando a calma de Mariana deixava de ser defesa e se transformava em direção. Lúcia espalhou 3 gráficos impressos, usando canetas coloridas para separar valores legítimos de transferências suspeitas. Ela explicou que o padrão era simples demais para ser acidente e sofisticado demais para ser descuido. Uma empresa recebia por consultoria, outra pagava por serviços técnicos inexistentes, depois parte do dinheiro retornava por contratos de publicidade ou compra de materiais. César surgia como autorizador indireto em quase todos os caminhos. Rafael raramente assinava primeiro, mas aparecia no final, beneficiado por valorização de cotas ou por imóveis adquiridos em silêncio. Helena ouviu tudo sem interromper. Depois organizou a estratégia em 3 frentes. No processo de divórcio, exigiria transparência patrimonial e impediria transferências repentinas. Na esfera empresarial, prepararia comunicação formal ao conselho para preservar documentos, sem fazer acusações públicas antes da hora. Quanto ao caso de Augusto Duarte, buscaria reabrir a análise civil com base nas novas evidências, protegendo Orlando como testemunha essencial. Mariana concordou com cada etapa, mas pediu uma coisa. Queria que a verdade fosse construída com tanta firmeza que nem Rafael pudesse chamá-la de vingança. Rafael, enquanto isso, sentia o mundo reduzir-se a portas fechadas. Bancos demoravam a retornar ligações. Conselheiros pediam reuniões reservadas e César parecia cada vez menos leal, embora continuasse dizendo que tudo estava sob controle. A palavra controle começou a irritá-lo. Era justamente isso que lhe escapava. Ele passou a revisar mensagens antigas, tentando lembrar o que Mariana poderia ter visto, copiado ou compreendido. Quanto mais procurava, mais percebia que nunca observara realmente a inteligência da esposa. Apenas se beneficiara dela enquanto a chamava de sensibilidade. Isabela chegou ao escritório dele perto do meio-dia, vestindo branco, como se a cor pudesse impor inocência à situação. Trazia um plano de comunicação para defender a reputação de Rafael sem atacar Mariana diretamente. Ele leu 2 páginas e empurrou a pasta para longe. Isso não resolve documentos, disse. Ríspido. Isabela ficou imóvel, atingida pelo tom. Você me pediu para cuidar da narrativa. Rafael riu de modo seco. Narrativa serve quando a realidade ainda não tem provas.
Agora preciso descobrir quem está falando. Pela primeira vez, Isabela viu medo nele. Não medo sentimental, não ciúme, não preocupação com o casamento. Medo de perder estrutura. Aquilo a fez recuar por dentro. Ela se lembrava de quando Rafael prometera que deixaria Mariana de forma elegante, que tudo seria conduzido sem ruído, que a esposa não lutaria porque preferia preservar a aparência. Agora, a mulher silenciosa se tornara centro de uma investigação que Isabela mal entendia. A amante descobria, tarde demais, que havia sido convidada para um palco construído sobre rachaduras. No fim da tarde, Rafael tentou telefonar para Mariana. Ela não atendeu. Mandou uma mensagem pedindo encontro em tom quase humilde, dizendo que havia coisas que só os dois poderiam resolver. Mariana leu, salvou e encaminhou a Helena. A advogada aconselhou aceitar apenas em ambiente formal, com presença de representantes. Rafael insistiu, alternando memórias íntimas e acusações. Disse que sentia falta das manhãs antigas, depois afirmou que ela destruiria a própria família. Mariana percebeu a costura emocional, cada linha puxada para fazê-la duvidar de si. A audiência de mediação foi marcada para a semana seguinte, em uma sala discreta no fórum, distante do glamour em que Rafael costumava brilhar. Antes disso, Helena entregou ao advogado dele uma lista de documentos exigidos e uma síntese das inconsistências patrimoniais. A resposta veio agressiva, chamando tudo de especulação e abuso processual. Helena sorriu ao ler. Quando negam com adjetivos demais, geralmente faltam substantivos. Mariana quase sorriu também. Estava cansada, profundamente cansada. Mas aquele cansaço já não era submissão. Era custo de travessia. Orlando entregou os originais guardados em Santos 2 dias antes da mediação. Chegou ao escritório com a irmã, uma professora aposentada que segurava a caixa como quem transporta restos de um naufrágio. Havia recibos com carimbos antigos, cópias de mensagens internas, atas modificadas e uma carta de Augusto Duarte pedindo revisão de responsabilidades no empreendimento falido. Mariana reconheceu a letra do pai antes de ler a assinatura. O impacto quase a fez sentar. Por anos, acreditara que ele se calara por vergonha. Ele tentara lutar. A carta de Augusto era firme e desesperada ao mesmo tempo. Ele apontava mudanças não autorizadas no orçamento, questionava fornecedores impostos por Rafael e pedia que a verdade fosse preservada antes que a empresa Duarte fosse arrastada para dívidas injustas. Mariana leu devagar, sentindo cada frase como uma mão atravessando o tempo. Helena permaneceu perto, sem tocar nela. Lúcia fotografou cada página com cuidado técnico. Naquela sala, ninguém pronunciou palavras grandiosas sobre justiça. Não precisava. A própria letra de Augusto já erguia sua defesa. Rafael recebeu notícia da existência da caixa por meio de César, que enfim admitiu haver risco real. A reação foi explosiva. Ele acusou o diretor financeiro de incompetência, covardia e traição preventiva. César, pálido, respondeu que seguira instruções durante anos e não aceitaria ser sacrificado sozinho. A frase mudou o ar da sala. 2 homens que haviam dividido vantagens descobriram naquele instante que lealdade comprada terminava onde começava a possibilidade de prisão. Rafael avançou um passo, mas parou. Não podia perder também o cúmplice. Na véspera da mediação, Isabela procurou Mariana na garagem do prédio comercial onde Helena trabalhava. Mariana saía com uma pasta nos braços quando ouviu seu nome. Isabela estava sem maquiagem pesada, os olhos inquietos, a postura menos triunfante. Disse que precisava conversar como mulher, não como inimiga. Mariana manteve distância. Isabela afirmou que Rafael omitira muitas coisas, que ela não sabia sobre Augusto, que só acreditara estar vivendo um amor inevitável. Mariana escutou com uma tristeza fria. Não era perdão que Isabela buscava, era alívio. Você sabia que eu existia, disse Mariana. A frase não teve grito, mas atingiu mais do que uma acusação longa. Isabela baixou os olhos. Eu achei que seu casamento já estivesse morto. Mariana segurou melhor a pasta. Casamentos podem morrer em silêncio, mas isso não autoriza ninguém a dançar sobre o corpo. Isabela respirou como se fosse responder, porém não encontrou palavras que a fizessem parecer inocente. Mariana seguiu até o carro
deixando a outra mulher diante do próprio reflexo no vidro escuro. A sala de mediação tinha paredes claras, mesa retangular e uma janela estreita que mostrava apenas um pedaço pálido do céu. Rafael chegou com o advogado, terno impecável e rosto preparado para parecer ferido. Mariana já estava sentada ao lado de Helena, vestindo azul profundo, os cabelos presos, as mãos tranquilas sobre uma pasta fechada. Quando os olhos deles se encontraram, Rafael tentou convocar intimidade antiga. Procurou no rosto dela a esposa que recuava para evitar conflitos. Encontrou uma desconhecida feita de memória, método e limite. O mediador iniciou com frases formais sobre acordo, preservação de vínculos e redução de danos. Rafael aproveitou a primeira oportunidade para falar de amor ferido. Disse que Mariana estava sendo influenciada por ressentimento, que Isabela fora mal interpretada, que todo o casamento atravessava crises. A voz dele quase convenceu a si mesmo. Mariana ouviu sem expressão. Helena fez anotações curtas. Quando Rafael mencionou a palavra perdão, Mariana ergueu os olhos. Não havia ódio neles. Havia uma distância muito pior para ele, porque parecia definitiva. Perdão não substitui prestação de contas, disse Mariana. Rafael apertou os lábios. Seu advogado interveio, alegando que acusações financeiras não cabiam em mediação familiar. Helena abriu a pasta e colocou sobre a mesa a lista de bens omitidos, seguida por cópias de transferências realizadas nos últimos meses. Depois apresentou registros de empresas intermediárias e os documentos relacionados ao antigo empreendimento de Augusto. O ambiente mudou de temperatura. O mediador deixou a caneta suspensa. O advogado de Rafael folheou as páginas com velocidade crescente. Rafael tentou rir. Foi um som pequeno, quebrado no meio. Isso é absurdo. Papéis antigos, interpretações de contadora, lembranças de um funcionário ressentido. Mariana, pelo amor de tudo que vivemos, pare antes que isso vá longe demais. Ela não desviou o olhar. Foi longe demais quando meu pai morreu acreditando que tinha perdido a honra. Foi longe demais quando você usou meu silêncio como assinatura. Foi longe demais quando me ofereceu flores diante de todos enquanto me apagava como pessoa. A frase sobre as flores pareceu atingi-lo de modo inesperado. Rafael olhou para a mesa e pela primeira vez não encontrou argumento imediato. Talvez tivesse imaginado que Mariana sofrera pela amante, pelo constrangimento, pela opinião alheia. Não compreendera que a violência mais profunda fora a tentativa de reescrever sua existência. Ele a transformara em esposa decorativa, porque precisava esquecer que ela conhecia os mecanismos de sua ascensão. Agora todos aqueles mecanismos estavam ali, impressos, numerados, respirando contra ele. Helena pediu que qualquer proposta de acordo incluísse abertura integral de documentos, manutenção das cautelares e reconhecimento de que nenhum bem seria transferido sem autorização. O advogado de Rafael pediu pausa. O mediador concedeu 10 minutos. Rafael permaneceu sentado, mesmo quando seu defensor tentou levá-lo ao corredor. Mariana fechou a pasta com calma. Ele olhou para as mãos dela, lembrando de quantas vezes aquelas mãos ajustaram sua gravata, revisaram seus discursos, seguraram a dele em hospitais, funerais e inaugurações. A memória chegou tarde e veio suja de perda. Mariana, disse ele, quase sem voz. Ela não respondeu. Rafael engoliu seco, os olhos subitamente molhados. Eu não sabia que você iria tão longe. Mariana sentiu o peso da frase, porque nela havia confissão involuntária. Ele não lamentava ter ferido, lamentava ter subestimado as consequências. Ainda assim, havia um tremor real em seu rosto. Rafael Azevedo, que chorara sob medida em cerimônias públicas, agora lutava contra lágrimas que não obedeciam à estética. A primeira caiu antes que ele pudesse impedir. O choro dele não trouxe satisfação. Mariana havia imaginado, em momentos de dor, que ver Rafael quebrado lhe devolveria algo. Não devolveu. O homem diante dela parecia menor, mas não mais inocente. Chorava por perder controle, por descobrir que amor não era propriedade, por perceber que a mulher tratada como sombra carregava a chave de salas que ele preferia manter fechadas. Talvez chorasse também por um resto de afeto deformado. Mariana não precisava decidir qual parte era verdadeira. Algumas lágrimas eram sinceras e ainda assim insuficientes. Eu te amei, disse Rafael, agora sem a postura de palco. Mariana sentiu a frase atravessar um lugar antigo,
mas não permitiu que governasse o presente. Eu também amei você. Essa foi a diferença entre nós. O silêncio que veio depois teve a densidade de uma sentença. Helena olhou para a cliente com respeito discreto. O mediador baixou os olhos. Até o advogado de Rafael pareceu compreender que a disputa deixara de ser apenas sobre bens. Era sobre a devolução de uma verdade sequestrada. Quando a pausa terminou, Rafael já havia recuperado parte do rosto público, mas os olhos vermelhos o denunciavam. Aceitou discutir termos mínimos, não por generosidade, e sim porque as alternativas se estreitavam. Helena registrou cada concessão provisória, sem confundir lágrimas com garantias. Mariana assinou apenas a ata de continuidade, nada além. Ao sair da sala, Rafael tentou segui-la no corredor. Disse que ainda podiam conversar sem advogados. Mariana parou, virou-se e respondeu que eles haviam conversado durante anos, mas só agora ele começava a ouvir. Lá fora, a tarde caía sobre os prédios do centro com uma luz opaca. Mariana desceu os degraus do fórum sem pressa, sentindo o corpo pesado e a mente estranhamente límpida. Helena caminhava ao seu lado, carregando a pasta como quem guarda um instrumento afiado. Você foi mais forte do que precisava, disse a advogada. Mariana olhou para a rua, onde pessoas anônimas atravessavam faixas, compravam café, esperavam ônibus, continuavam vivendo. Não fui forte por escolha estética. Fui forte porque ele confundiu minha delicadeza com permissão. Naquela noite, Rafael voltou ao apartamento vazio, que já não parecia território conquistado. Encontrou a fotografia do casamento virada para baixo sobre a mesa do escritório. Não soube se Mariana esquecera ali ou deixara como mensagem. Pegou o retrato, viu a jovem esposa olhando para ele com confiança e sentiu outro choro subir, mais silencioso, mais antigo. Pela primeira vez, não havia plateia. Do outro lado da cidade, Mariana guardava os documentos de Augusto em uma caixa nova. A guerra ainda não terminara, mas a mentira já sangrava. A reunião extraordinária do conselho foi marcada para uma manhã de céu claro, cruelmente bonita para um dia de ruínas. Mariana chegou à sede da Azevedo Engenharia, acompanhada de Helena, Lúcia e 2 representantes legais convocados para registrar formalmente a entrega dos documentos. Não usava vermelho, preto fúnebre ou qualquer cor escolhida para simbolizar vingança. Vestia bege claro, quase simples, como se dissesse a todos que não precisava vestir guerra para carregar verdade. Na recepção, funcionários que antes a cumprimentavam com familiaridade agora baixavam os olhos, divididos entre vergonha, medo e curiosidade. Rafael chegou 10 minutos depois, cercado por César, seu advogado, e um silêncio pesado que substituía o séquito de admiradores habitual. Ele parecia impecável à distância, mas Mariana notou detalhes que o denunciavam. A barba fora feita com pressa, a gravata estava um pouco torta, os olhos tinham sombras que nenhum sono recente apagaria. Quando a viu, tentou sustentar o antigo domínio do olhar. Falhou por um segundo. Esse segundo foi suficiente para que ela entendesse que ele já sabia. A fortaleza não cairia naquele dia. Ela já estava caindo. A sala do conselho ocupava o último andar, com uma mesa comprida, cadeiras de couro e janelas que mostravam a cidade como propriedade distante. Durante anos, Rafael usara aquela vista para convencer pessoas de que poder era a altura. Mariana sentou-se ao lado de Helena, sem olhar demais para a paisagem. Os conselheiros entraram em silêncio, alguns com pastas próprias, outros apenas com rostos fechados. Isabela também apareceu, convocada por ter conduzido comunicações internas relacionadas às matérias difamatórias. A segurança de seu andar desaparecera. Restava uma elegância frágil, quase defensiva. O presidente interino do conselho abriu a sessão, explicando que a reunião trataria de riscos patrimoniais, governança e possíveis violações de dever fiduciário. Rafael interrompeu antes que a ata avançasse, dizendo que tudo não passava de uma tentativa de transformar divórcio em execução pública. Sua voz ainda carregava força, mas já não tinha o brilho hipnótico de antes. Helena esperou que ele terminasse. Depois colocou sobre a mesa uma sequência de documentos numerados. Não respondeu à teatralidade. A verdade, quando bem organizada, raramente precisava disputar volume. Lúcia apresentou os fluxos financeiros com precisão. Explicou como contratos sem entrega real
foram usados para movimentar recursos entre empresas relacionadas, como cotas foram valorizadas artificialmente antes de transferências privadas, e como parte dos bens omitidos no casamento estava vinculada a essas operações. Cada gráfico era simples o bastante para ser compreendido e rigoroso o bastante para resistir à contestação. César começou a suar. Rafael mantinha as mãos cruzadas, mas seus dedos apertavam a pele com força. Isabela olhava alternadamente para ele e para as telas, entendendo tarde demais o tamanho do abismo. Quando o nome de Augusto Duarte apareceu, o ar mudou. Mariana pediu autorização para falar. Levantou-se devagar, segurando a cópia da carta do pai. Não dramatizou a voz, não acusou com adjetivos. Contou que Augusto alertara sobre alterações no orçamento, fornecedores impostos e documentos ajustados após sua retirada do projeto. Disse que sua família carregara uma culpa que não lhe pertencia e que a morte dele não seria usada como ferramenta emocional, mas tampouco seria deixada enterrada sob conveniência empresarial. Rafael desviou os olhos pela primeira vez. César tentou interromper, alegando que arquivos antigos não provavam intenção atual. Helena colocou diante dele mensagens em que seu nome aparecia enviando instruções para ajustes contábeis. Orlando, protegido por acordo preliminar, participava por chamada registrada e confirmou datas, pessoas presentes e ordens recebidas. Sua voz tremia, mas não recuava. A irmã dele permanecia ao lado, fora da câmera, como âncora silenciosa. Rafael encarou César com ódio. César não devolveu lealdade. Baixou a cabeça, e esse gesto valeu mais do que muitas confissões formais. Isabela foi chamada a explicar as matérias plantadas contra Mariana. Ela começou dizendo que apenas gerenciara riscos de imagem com base em informações fornecidas por Rafael. Helena perguntou se ela sabia que as insinuações sobre instabilidade emocional de Mariana eram falsas. Isabela ficou imóvel. Podia mentir e afundar junto, ou admitir a peça que representara. Olhou para Rafael, esperando alguma proteção. Ele não a olhou de volta. Naquele abandono pequeno e público, ela compreendeu que também fora descartável. Então respondeu que sim, sabia que não havia base suficiente. A confissão de Isabela não absolvia ninguém, mas retirava de Rafael uma das máscaras preferidas. Ele se levantou de repente, dizendo que todos ali esqueciam quantos empregos ele criara, quantas obras concluíra, quantas famílias dependiam de sua liderança. Mariana ouviu a velha retórica do homem indispensável e sentiu apenas cansaço. O presidente do conselho pediu que ele se sentasse. Rafael não obedeceu. Falou de traição, ingratidão, inveja. Quando percebeu que ninguém o acompanhava, sua fúria perdeu forma. Pela primeira vez, seu poder encontrou uma sala sem plateia obediente. A decisão provisória veio ao fim de 3 horas. Rafael seria afastado imediatamente da presidência executiva enquanto auditoria externa e investigação formal avançassem. César também seria suspenso, com obrigação de entregar acessos, senhas e registros contábeis. As comunicações públicas seriam corrigidas e uma nota reconheceria que informações insinuadas contra Mariana não tinham comprovação. O conselho encaminharia os documentos relevantes às autoridades competentes. Rafael ouviu tudo sentado, os ombros rígidos, a boca fechada em uma linha branca. Ele parecia não perder apenas cargo, mas uma versão inteira de si mesmo. Quando todos começaram a sair, Rafael chamou Mariana pelo nome. Não gritou. O som veio baixo, quase irreconhecível. Ela parou no corredor, mas Helena permaneceu ao seu lado. Rafael aproximou-se sem a arrogância antiga, segurando o envelope amassado de uma cópia da ata. Você conseguiu, disse. Mariana olhou para ele com atenção tranquila. Não, você conseguiu. Eu apenas parei de impedir que as consequências encontrassem você. A frase o atingiu de forma visível. Ele respirou como se fosse discutir, mas não encontrou terreno firme. Eu chorei quando recebi os papéis, confessou ele, e havia humilhação nessa sinceridade tardia. Chorei porque achei que estava perdendo você. Depois percebi que talvez eu já tivesse perdido muito antes. Mariana sentiu uma dor surda, sem surpresa. Havia um tempo em que aquelas palavras teriam aberto uma porta. Agora eram apenas ecos em uma casa vazia. Você não me perdeu quando eu assinei o divórcio?
Rafael, você me perdeu cada vez que me olhou como obstáculo, enquanto eu ainda tentava ser abrigo. Ele fechou os olhos, e as lágrimas vieram de novo, mais silenciosas que as da mediação. Isabela passou ao fundo, acompanhada por um assessor jurídico, e viu a cena sem se aproximar. Não havia triunfo para ninguém ali. Apenas restos. Rafael pediu perdão, mas a palavra pareceu pequena depois de tantos danos. Mariana não recusou com crueldade. Disse que um dia talvez perdoasse por si mesma, não por ele, mas que perdão não cancelaria a responsabilidade. Ele a sentiu como um homem que finalmente escuta uma língua que sempre fingiu dominar. Nas semanas seguintes, a empresa mergulhou em auditoria, depoimentos e revisões internas. A nota pública não limpou tudo o que haviam dito sobre Mariana, mas interrompeu o veneno principal. Clientes que se afastaram voltaram a procurá-la, alguns com desculpas constrangidas, outros apenas com propostas formais. Ela aceitou poucas. Não tinha pressa de preencher silêncio com trabalho. Helena continuou conduzindo o divórcio com firmeza. E Rafael, agora menos cercado, deixou de resistir a cada ponto, não por nobreza, por falta de alternativas e por uma vergonha que chegara tarde. O caso de Augusto avançou mais devagar, como costumam avançar as reparações que dependem de documentos envelhecidos e testemunhas feridas. Ainda assim, a nova investigação reconheceu inconsistências graves na atribuição de responsabilidade que destruíra a empresa Duarte. Para Mariana, aquilo não ressuscitava o pai, nem devolvia os anos em que ele acreditara ter falhado. Mas havia um alívio específico em ver o nome dele retirado da sombra. Em uma tarde de domingo, ela levou a carta original ao túmulo de Augusto e leu algumas linhas em silêncio. Isabela deixou a Azevedo Engenharia antes que fosse demitida. Não saiu como vilã grandiosa, nem como vítima pura. Saiu como alguém obrigada a encarar a própria vaidade sem maquiagem. Procurou Mariana uma última vez por mensagem, reconhecendo que participara de uma crueldade que não podia desfazer. Mariana leu e não respondeu no mesmo dia. Depois enviou apenas uma frase dizendo que reconhecer era começo, não reparação. Não desejava amizade, conversa ou cena. Algumas pessoas pertencem à história da nossa dor, mas não ao futuro da nossa cura. Rafael mudou-se para um apartamento menor, longe das janelas que antes pareciam confirmar sua superioridade. O processo criminal ainda estava no início, e seus advogados lutavam por cada detalhe, mas a cidade que o aplaudira aprendia rápido a aplaudir outros nomes. Sem cargo, sem casamento e sem a narrativa perfeita, ele descobriu que muitos amigos eram apenas dependências de poder. Em noites longas, revia fotografias antigas e tentava localizar o momento exato em que deixou de amar Mariana como pessoa e começou a usá-la como prova de respeitabilidade. O divórcio foi concluído em uma manhã de sol brando, quase gentil. Mariana assinou os documentos finais no fórum com a mesma caneta azul que usara no início da ação. Rafael assinou depois, em silêncio. O acordo garantiu a divisão correta dos bens, a preservação de provas e a retirada formal de declarações difamatórias. Quando a última página foi recolhida, não houve explosão de alívio. Houve um vazio amplo, respirável. Mariana levantou-se, agradeceu a Helena e caminhou até a saída sem olhar para trás imediatamente. Rafael a alcançou perto das escadas externas. Estava pálido, mas menos teatral que antes. "Você vai ficar bem", disse ele, como se precisasse ouvir isso dela. Mariana observou o homem que fora seu marido e reconheceu, sob os destroços, o jovem ambicioso por quem se apaixonara um dia. Aquilo não a confundiu. Amar uma lembrança não obrigava ninguém a habitar suas ruínas. "Eu já estou ficando", respondeu. Ele sorriu com tristeza, e ela percebeu que aquela talvez fosse a primeira resposta que ele não tentaria controlar. Do lado de fora, São Paulo seguia barulhenta, impaciente, indiferente e viva. Helena ofereceu carona, mas Mariana recusou. Queria caminhar um pouco. Desceu a rua sentindo o calor do sol nos ombros, sem a sensação de estar sendo observada por uma plateia invisível. Cada passo parecia retirar dela uma camada de humilhação antiga. Não se sentia invencível. Sentia-se humana, marcada, cansada, porém devolvida a si mesma. Essa diferença importava.
A força verdadeira não era nunca cair, era levantar sem entregar ao agressor o direito de definir a queda. Meses depois, Mariana abriu uma pequena consultoria dedicada a auditorias independentes em empresas familiares e organizações sob disputa patrimonial. Escolheu uma sala clara, com plantas perto da janela e uma mesa herdada do antigo escritório do pai. Na parede, não pendurou prêmios nem fotografias de eventos sociais. Colocou apenas uma frase escrita por Augusto em um caderno antigo, dizendo que a verdade demora porque caminha carregando provas. Clientes chegavam com medo, raiva, vergonha. Mariana os recebia com atenção, sabendo que cada documento podia esconder uma vida pedindo defesa. A Azevedo Engenharia sobreviveu, menor e mais vigiada, depois de vender ativos e trocar parte do conselho. Rafael enfrentou acusações formais e acordos de reparação, perdendo a liberdade arrogante com que atravessava salões. Às vezes, jornalistas tentavam transformar a história em escândalo romântico, perguntando se Mariana se sentia vingada por ter feito o ex-marido chorar. Ela recusava esse enquadramento. Dizia apenas que lágrimas não eram justiça e que a justiça verdadeira começava quando uma mulher deixava de ser tratada como detalhe na própria vida. Em uma noite de primavera, Mariana voltou ao Hotel Aurora para uma palestra sobre ética corporativa. O salão era o mesmo, com lustres dourados e flores brancas, mas nada nele a aprisionava. Antes de subir ao palco, tocou por um instante o parapeito do terraço onde havia decidido não chorar por vergonha. A cidade brilhava outra vez, imensa e imperfeita. Mariana sorriu, não para apagar o passado, mas para reconhecer, sem obedecer a ele. Depois entrou no salão, e desta vez todos olharam porque ela tinha algo próprio a dizer.